Gente, olha só, tendo falado isso, quero falar sobre sonhos hoje. Não quero falar sobre falta de sonhos, eu quero falar de um jeito errado de sonhar. Gênesis capítulo 18, nós vamos ler até o versículo 14. Para quem desaprendeu a chorar, esse é o tema que eu quero trabalhar. Gênesis 18, de 1 a 14. O Senhor apareceu a Abraão perto dos carvalhos de Manre, quando ele estava sentado à entrada da sua tenda, na hora mais quente do dia. Abraão ergueu os olhos e viu 3 homens em pé, a pouca distância. E quando os viu, saiu da entrada de sua tenda, correu ao encontro deles e curvou-se até o chão. Reconheça aqui, no primeiro momento, gente, que esse povo, que Abraão se curva diante de 3 homens. Um judeu só se curva diante de Deus, ou seja, era a própria figura de Deus. Mais à frente, inclusive o texto fala a respeito disso. Disse Abraão a Deus: meu Senhor, se mereço o seu favor, não passe pelo seu servo sem fazer uma parada. Mandarei buscar um pouco d'água, para que lavem os pés e descansem debaixo dessa árvore. Vou trazer-lhes também o que comer, para que recobrem força e prossigam pelo caminho, agora que já chegaram até este teu servo. Tá bem, faça como está dizendo, respondeu Deus, aqueles 3 viajantes. Abraão foi apressadamente à tenda e disse a Sara: depressa, pegue 3 medidas da melhor farinha, amasse e faça uns pães. Depois correu ao rebanho e escolheu o melhor novilho e o deu a um servo que se apressou em prepará-lo. Trouxe então coalhada, leite e o novilho que havia sido preparado e serviu aqueles 3 viajantes, serviu a Deus. Enquanto comiam, ele ficou perto deles em pé, debaixo da árvore. Onde está Sara, sua mulher? Perguntaram os viajantes. Ali na tenda, respondeu Abraão. Então disse o Senhor: voltarei a você na primavera, e Sara, sua mulher, terá um filho. Sara escutava a entrada da tenda, atrás dele. Abraão e Sara já eram velhos, de idade bem avançada. De acordo com os estudiosos, gente, Abraão tinha 99 anos e Sara tinha 89 anos aqui, de idade bem avançada. E Sara já tinha passado da idade de ter filhos. Por isso, riu consigo mesmo, quando pensou: não, pudera, depois já está velha e meu senhor já é idoso, ainda terei esse prazer? Mas o Senhor disse a Abraão: por que Sara riu? E disse: pode realmente dar à luz agora, porque sou idosa. Aí Deus termina. Eu quero que você coloque o foco nisso aqui que eu vou falar. Esse é o centro e a conclusão, e é a palavra de Deus para mim e para você. Existe alguma coisa impossível para o Senhor? Na primavera voltarei, disse Deus, e você vai ver, Sara terá um filho. Texto poderoso, né? Nós vivemos numa vida que tem dificuldade, não vivemos num conto de fadas. Os momentos difíceis existem e promessas demoram a acontecer. Nenhum de nós está blindado, inclusive, de passar por dias em que a alma fica mais pesada que o corpo, porque a alma pesa. Momentos difíceis chegam, e eles chegam para todos. Eles chegam indiscriminavelmente. Eles chegam para o pobre, eles chegam para o rico, eles chegam para os doutos, eles chegam para os incultos, eles chegam para o crente e eles chegam para o ateu. Isso é parte da ser humanidade. E o pior é aquilo que a gente achava que a gente conseguia dominar, que a vida estava no controle. Pelo contrário, a gente viu que a gente não controlava nada. Aquilo começa a dominar a gente. E sabe o que começa a acontecer nesse lugar? Onde os momentos difíceis dominam inclusive as nossas emoções, os momentos difíceis dominam as nossas ações. A gente começa sem querer a desaprender a confiar como antes, desaprender a esperar como antes, desaprender
a se alegrar como antes, mas principalmente, sobretudo, o que essa história inclusive relata e ressalta para a gente, é desaprender a sonhar como se deve sonhar. Não é só o que acontece fora de nós, gente, muito pelo contrário, é o que começa a acontecer dentro de nós. Não estou dizendo que a gente não sonha mais, porque uma vida sem sonhos é uma vida morta, mas tem gente que não sabe mais sonhar. Tempos difíceis formam dois tipos de homens. As dificuldades, como eu falei semana retrasada, forjam homens fortes. E isso é muito importante. Isso é importante para sermos melhores pessoas, pessoas fortes. Mas talvez o segundo tipo de homem que se forma, eu digo no termo genérico, homem e mulher que se formam, até por um sentido falso de autopreservação, de falsa proteção, eu diria, sabe, esse segundo perfil seria esse povo que simplesmente deixa de viver e só sobrevive. É um lugar onde só existe a sobrevivência, e essa sobrevivência acontece por falsa proteção, e a consequência disso é que a sobrevivência, esse modus operandi sobrevivente, nos faz desaprender a sonhar o que Deus quer que a gente sonhe. Porque o excesso de notícia ruim vai aos poucos reprogramando a nossa alma. Vai reprogramando. A gente vai trocando de expectativa que a gente tinha de vitória por medo. A gente vai trocando promessas de Deus por sobrevivência. E quando nos percebemos, a vida já nos fez desaprender totalmente a chorar. A sonhar. Desaprender totalmente a sonhar. Talvez essa seja a condição aqui de alguns. Alguns que estão aqui. Você não perdeu a capacidade de sonhar, mas você perdeu a capacidade de sonhar o que Deus sonha. Você perdeu a capacidade de sonhar o que Deus acabou de dizer no final. Existe alguma coisa impossível para Deus? Tempos difíceis muitas vezes formam sonhos apenas possíveis. Sonhamos as possibilidades. Clarice Lispector, num dos textos que eu acho mais bonito dela, que é uma poetisa, ela diz, o texto é: eu sei que a gente não devia, mas a gente se acostuma. A gente se acostuma a acordar sobressaltado e não tomar café da manhã com os nossos filhos, e acordar sobressaltado e ir para o trabalho e não ter tempo de almoçar no trabalho, e por isso come junto com o trabalho. A gente se acostuma a chegar em casa já está noite, e só deitar na cama e dormir. A gente se acostuma a chegar no fim de semana e achar que o fim de semana foi bom quando a gente dormiu o fim de semana inteiro. Afinal de contas eu estou com sono atrasado. E ela termina dizendo: a gente se acostuma para poupar o peito, a gente se acostuma para poupar a vida, para escapar da baioneta, que aos poucos a vida se esvai sem se perceber, porque se acostumou. Clarice Lispector está falando aqui a respeito de sonhos possíveis. Está falando aqui a respeito de sonhos que a gente consegue sonhar, porque parece que a gente perde a alma de criança, sabe? A alma que está sempre disposta a correr e brincar, e ver numa bola um campeão mundial, jogador de futebol, e ver num aviãozinho alguém que vai ser um piloto de avião. A gente perde esse lugar do sonho que nos impulsiona para frente. Talvez essa coisa seja a condição de muita gente aqui. Sonhos possíveis. A gente ainda pede coisas para Deus, mas já não pede aquilo que faria o nosso coração sair pela boca, sabe? A nossa alegria é viver de novo, sabe? A nossa alegria é aquecer tudo que a gente faz. A gente se acostuma por um salário. A gente se acostuma porque passou num emprego público e afinal de contas, mamãe disse que eu tenho que ter estabilidade. A gente se acostuma de coisas demais, gente. A gente se acostuma a coisas demais. Esse texto que nós acabamos de ler tem dois sonhadores. O primeiro sonhador, o sonhador chamado Abraão, o sonhador dos sonhos impossíveis. O segundo sonhador, a sonhadora Sara.
Abraão olhava para o céu, e assim relata o texto, estava olhando na sua tenda, nas colinas de Mamre, como a gente acabou de ver, esperando de alguma forma a promessa vir. Com certeza de noite ficava olhando para o céu e lembrava das palavras, como as estrelas do céu. Foi isso que Deus prometera a ele 24 anos atrás. Como as estrelas do céu, eu serei pai de uma grande nação. A gente sabe muito bem que para o judeu não ter filhos era literalmente sepultar a sua história, era uma maldição. Mas Deus prometera a ele e a sua mulher estéril: vocês serão pais de grande nação. Olha para o céu, Abraão. Abraão olhava, e quando ele via estrelas. Aquela promessa ainda ecoava dentro dele. O velho Abraão ainda sonhava, porque as promessas de Deus o inspiram. Mas tem muita gente que hoje, que começou olhando para o céu com as promessas, mas como Sara, à medida que o tempo foi passando, foi se encurvando e começou a olhar para baixo. E aí Deus visita, e ela continua sonhando sonhos possíveis, fazer pão, fazer bolo, mas Deus estava no sofá da sala, e ela continuava na cozinha. A promessa estava prestes a se cumprir, mas ela falou: isso pode me machucar, eu vou sonhar só o que é possível. Duas posturas de sonho. Duas posturas de sonho. 24 anos se passaram e essa é a história. O velho Abraão tinha 99 anos, a velhinha Sara 89. Seios murchos, ventre murcho. Não existia o prenúncio da fertilidade todo mês. Pode uma mulher assim dar à luz a filhos? Sabe, o velho Abraão acreditava que sim. E a postura de Abraão, no início desse texto, estar sentado, olhando para o horizonte, esperando que algo de novo acontecesse do Senhor, já prenunciava uma alma que ainda sonhava os sonhos de Deus, ainda sonhava de forma certa. Com Sara o efeito era diferente. Ela já tinha entrado no piloto automático. Ela já colocava o sonho molde sobrevivência. Daqui a pouco, o velho Abraão, que não era velho, era velho de corpo, mas de alma ainda era criança, viu o próprio Deus vindo no horizonte. É o Senhor. Diz o texto, eu acho muito engraçado, que Abraão corre em direção a Deus. Um velho de 99 anos, gente. Recebe, vai em direção aos sonhos possíveis de Sara e fala assim: Sara, prepara um pão, vamos fazer alguma coisa para comer, depressa, pega assim, essas 3 medidas da melhor farinha e faça uma comida, a gente precisa celebrar. Abraão também toma a sua atitude, vai em direção ao seu conservo e mata um cabrito, prepara o cabrito, pega o leite, pega a manteiga e lá festeja. Diz o versículo 9 que o próprio Deus, os viajantes disseram assim para Abraão: onde está Sara, tua mulher? Gente, presta atenção nisso. A resposta da promessa de Deus estava prestes a se cumprir, mas Sara tinha uma proteção dentro de si. Ela poderia ter feito o pão e ido em direção que Deus tem, mas ela permanecia na cozinha. Quanta gente aqui hoje continua na cozinha, gente? É o contraste de 2 sonhos, um sonho possível e o outro sonho que permanecia em não extinguir, apagar o sonho de Deus. Como assim, Sara na cozinha? Deus lhe prometera filhos. Deus, o Deus Todo-Poderoso, estava lá, na sala. A promessa de Deus finalmente viria a sua consumação. Ela estava ali, e Sara ficou fazendo pão, amassando bolo. Aqui fica evidente, Abraão ainda olhava para as estrelas e via nas estrelas a promessa de Deus. Sara já tinha abaixado a sua cabeça e fazia dos sonhos impossíveis apenas um lema para sobrevivência. Eu só sobrevivo. Pães?
é possível fazer pães. Agora, fazer um filho, jamais. Onde está Sara, sua mulher? Deus pergunta a Abraão. Deus sabia onde Sara estava, mas Deus queria mexer, queria provocar, para que Sara voltasse à promessa. Versículo 10 diz: então disse o Senhor: voltarei a você na primavera, e Sara, sua mulher, terá um filho. Sara ouve atrás da porta, e diz o texto que é interessante, que ela não ri de forma pública, ela não fala de forma pública o que ela pensou e riu no seu interior. Mas Deus conhece o nosso coração. Na mesma hora Deus fala: por que você está rindo, Sara? Por que você está rindo? Sabe, esse riso da Sara fala muito a respeito de quem ela é. Deus estava trabalhando alguma coisa na Sara. Esse riso era o riso de uma alma que aprendeu a se proteger da falsa esperança, pelo menos era isso que ela entendia, a se proteger e organizar a sua vida sem aquele sonho que só machucou ela até aquele momento. Esse é o riso de quem que se contenta apenas em sonhar com o que é possível. Versículo 13 continua: mas o Senhor disse a Abraão: por que Sara riu e disse: poderei realmente dar à luz agora que sou idosa? Existe alguma coisa impossível para mim? Na primavera voltarei a você, e você terá um filho nas mãos. E foi exatamente isso que aconteceu. Louvado seja o nome do Senhor. E aqui nós vemos dois paradigmas da alma humana diante da postura de sonhar. Dois paradigmas. Aqui nós entendemos claramente que Deus está fazendo uma proposta para a gente. O paradigma de sonhos possíveis e o paradigma de ousar sair do controle do que sonhar e acreditar nas promessas de um Deus todo-poderoso. Sara já representa essa alma que foi treinada pela dor a viver apenas com os sonhos que são possíveis. Agora, que texto maravilhoso, gente. Que coisa linda, que faz a gente olhar para a nossa alma. Sabe, esse texto traz para nós uma preciosidade. Esse texto fala para muita gente aqui hoje que literalmente ligou o piloto automático. Literalmente hoje, não é que está esperando a morte só não, mas sua postura em si é: não posso sonhar aquilo que na juventude sonhei, aquilo que Deus me colocou para sonhar uma vez, ou ousar entender os sonhos de Deus. Afinal de contas, tudo sempre deu errado, e perde o melhor da vida, porque Deus fala para a gente: na minha presença há abundância. É um Deus de abundância. Não é que você não sonha mais não, até sonha, mas como Sara faz da forma errada, só sonha possibilidades, porque a alma não aguenta mais frustrações infindas. A pergunta que muita gente está fazendo aqui hoje é: como Deus devolve sonhos para quem aprendeu apenas a sobreviver? Essa é a pergunta do texto. Como reaprendermos a sonhar como Deus sonha? Esse texto nos ensina. Em primeiro lugar, reaprendemos a sonhar quando abrimos espaço na alma. Vou repetir: reaprendemos a sonhar quando abrimos espaço na alma. Percebam que antes de Deus devolver a capacidade de sonhar certo para Sara, Ele precisa abrir espaço, arejar a alma, para que a esperança possa mais uma vez nascer. Versículo 9, Deus faz a pergunta a Abraão: onde está Sara, sua mulher? E disse: certamente tornarei a ti por esse tempo da vida, e eis que Sara, tua mulher, terá um filho. E o texto diz que Sara, quando escuta isso, riu consigo mesmo. Como que eu posso dar luz a um filho? Uma mulher de 89 anos. Versículo 13, Deus pergunta para que Sara escute: por que você ri? Por que Sara riu? Deus não perguntava porque não sabia. Deus estava provocando. Deus queria que ela olhasse para si, olhasse para a sua interioridade. Sabe, Deus pergunta porque Sara precisava enxergar o que estava dentro dela. E essa é a primeira ação de Deus. Antes de curar a nossa capacidade de sonhar certo, Deus nos revela o que adoeceu a nossa capacidade de sonhar.
Deus nos revela o que extinguiu a nossa esperança. Aqui o riso tinha uma história, e essa história precisava ser contada, para que abrisse espaço, para que a esperança pudesse mais uma vez arejar a alma adoecida. Era o riso de anos de espera, era o riso de um ventre que permaneceu em silêncio, era o riso de quem tentou sobreviver à frustração, era o riso de uma alma saturada, cheia de passado não concretizado. Mas entenda algo, pessoal, entenda algo por favor, no nome de Jesus. Há sonhos que não morrem porque perderam prazo de validade, porque sonhos de Deus não se expiram, sonhos de Deus não têm prazo de validade. Há sonhos que foram sufocados, porque a alma ficou cheia demais, cheia de medo, cheia de trauma, cheia de autoproteção, pseudoproteção que só te atrapalha, cheia de senso de sobrevivência que domestica o sonho. Veja, não é que não sonhamos, mas nós domesticamos aquilo que era para ser selvagem, porque todo sonho está para além da nossa apreensão. Todo sonho, porque senão não era sonho, a gente concretizava. Todo sonho é maior que a gente. Quando a gente domestica, não é mais sonho, é previsibilidade, é rotina, e rotina mata. Por isso, de repente, nós reaprendemos a sonhar através de uma faxina santa que a gente precisa fazer. Pensa numa faxina. Deus precisa tirar de nós tudo aquilo que ocupa o lugar de que um dia Ele nos prometeu. Essa faxina, não sei se vocês são acostumados a isso. Lá em casa a gente, uma vez por ano faz, tem que fazer mais. Uma faxina geral. Abre os guarda-roupa e fala assim: isso aqui eu não uso, vamos dar. Tira. Gente, nós somos acumuladores compulsivos. Eu me mudei para a casa da minha avó, eu moro na casa da minha avó hoje. E eu me mudei, e daí a gente tem que fazer mudança, não tem jeito. E na mudança eu via, acho que um terço, eu joguei fora, eu dei um terço das coisas. Chegou uma hora que eu falei assim: caramba, por que eu tenho tanto bagulho guardado, meu irmão? Não acontece isso com você não? Comigo acontece, é impressionante. Primeiro, muitas vezes nós somos leais às tragédias do passado, às memórias que não prestam. Muitas vezes nós somos leais ao senso de escassez, e vai faltar para mim, e eu não posso dar essa roupa não, porque vai faltar. Isso vai acontecendo, e sabe o que a gente vai fazendo? Tudo que a gente não usa estraga. Quando a gente está falando sobre coisas, tudo bem, mas quando a gente está falando sobre emoção, vida, relação, a gente vai morrendo junto e vai estragando junto. Eu aprendi duas coisas em relação a esvaziar a alma. Em primeiro lugar, a alma só tem um tamanho, e só tem um tamanho, ela não aumenta de tamanho. E quando ela fica cheia, ela fica lenta, tipo celular quando está cheio. Ela fica lenta, ela fica pesada, é difícil. A vida, está tudo bem, mas está doente. Tem alguma coisa que, cara, está tudo bem, mas dentro de mim tem um negócio, está lenta, está cheia, a alma está cheia. A alma só tem um tamanho, gente. Tem uma hora que a gente tem que dar descarga. E na alma, as coisas acontecem nas avessas. Só somar faz com que ela adoeça, porque ela só tem um tamanho. Então, a regra número 1 de uma alma saudável, se a gente quer saber de multiplicação e adição na aritmética, a melhor situação da vida é a subtração e a divisão. Toda alma ama subtrair. Toda alma ama subtrair. Toda alma ama fazer faxina. Toda alma precisa de um detox. Mas a alma em si é uma acumuladora, como eu já falei. A alma soma notícias ruins, soma orações não respondidas, soma decepções, soma diagnósticos, soma lutos, soma frases duras, soma o medo de acreditar outra vez. Aí, a pessoa até continua de pé, mas ao invés de olhar para as estrelas do céu e lembrar, minha geração, minha descendência, como as estrelas do céu, a gente começa a se encurvar, e com ela se encurva a esperança, e passamos a fazer pães. E domesticamos aquilo que era para ser selvagem até o final da vida.
Estou falando de sonhos. O que é um sonho domesticado? É um sonho que já não voa. É um sonho que já não se assusta mais com a vida. É um sonho que já não queima mais o coração. É um sonho que não exige mais fé. O que é um sonho domesticado? É um sonho que cabe no teu orçamento. O que é um sonho domesticado? É um sonho que está no seu controle, está tudo bem. Sonho domesticado de verdade, eu tenho duas perguntas para se você quer saber se seu sonho é domesticado. Sonho domesticado é quando a gente para de perguntar o que Deus prometeu e começamos a perguntar o que dá para fazer. O que Deus prometeu já não cabe mais. Eu me frustro com isso. Agora, o que dá para fazer? É quando a gente troca a promessa de Deus por gerenciamento cotidiano. Sara riu porque a promessa de Deus encontrou dentro dela uma casa ocupada por muitas vozes. E aí a gente troca a voz do pai de grande nação, a gente troca a primavera pelo inverno, das vozes de tipo assim, mas peraí, o tempo já passou, não dá mais. A voz do corpo que diz assim, dizia para Sara, peraí, uma mulher de 89 não vai dar. A voz da experiência, a gente confunde experiência, prudência com medo. Isso é coisa de jovem, que quer ganhar o mundo. E esse pastorzinho aí é muito novinho, ele está com essa pegada assim, sabe por quê? Quero ver daqui a pouco como é que vai ser. Não aguenta não, não sustenta não. No nome de Jesus, os que esperam no Senhor renovam suas forças. Sobem com asa como águia. Eu vou me despenar, eu vou me refazer, gente. Eu entendo que muitas vezes a vida vai deixando a nossa alma pesada, mas se a gente parar de sonhar, a gente para de viver. Essa é a voz interna de Sara. Mas quando Deus chega, a voz externa, que é a voz do Senhor, diz: na primavera eu volto e você vai ter um filho no braço. Pode alguma coisa ser impossível para Deus? E a pergunta que eu faço para você hoje é: que voz ocupa o lugar da promessa de Deus dentro de você, que hoje está te sugando vida, está te sugando abundância? Talvez seja o medo de se frustrar de novo. Talvez seja a sua prudência, maturidade disfarçada de autopreservação, que na verdade só te leva para o lugar de prostração. Talvez seja a decepção. Talvez você seja alguém que quebrou algo dentro de você, e desde então você sonha desconfiado, ama desconfiado, ama pela metade, serve pela metade, ora pela metade, até as nossas orações começam a ser polidas. A gente ora, mas não, peraí, deixa eu refazer essa frase. Se o Senhor quiser. Gente, olha só. Tem alguém doente, ora pelo enfermo. Estou dando um exemplo. Só estou mostrando como a gente vai envelhecendo, se acostumando com o possível, até nas orações. Se Deus vai curar ou não, o problema é dele. Mas se for da sua vontade, é óbvio que Deus vai fazer de acordo com a vontade dele. Mas muitas vezes a gente fala sobre prudência teológica, prudência de vida, de postura de vida, aquilo que na verdade é a nossa alma se encolhendo. Talvez a voz dentro de você seja o medo de se frustrar de novo. Talvez seja isso. Talvez seja a culpa. Para alguns aqui, talvez você olha para trás e pensa assim: eu atrapalhei a promessa de Deus, agora já era para mim. Não se esqueça, não se esqueçam, gente. Nós estamos falando de Abraão e Sara, e a promessa foi Isaac. Deus não negou Isaac para Abraão e Sara, mesmo que eles tenham trocado as pernas e tido Ismael. Sabe o que eu estou falando para você? Que os atalhos humanos não cancelam a fidelidade de Deus. Hoje, sem dúvidas, o primeiro chamado de Deus para você não é sonhe algo grande, sonhe maior, não é isso. O primeiro chamado de Deus para você é abrace toda a plenitude de quem Deus é em você. Sabe o que é isso? É abra espaço na sua alma para que Ele possa te trazer de novo a vida. Abra espaço na sua alma.
Deixa Deus tirar o medo, deixa Deus tirar a amargura, deixa Deus tirar a pseudo-autoproteção, deixa Deus tirar esse excesso de passado que te faz lento na alma. A alma traz a vida e a gente não percebe. Deixa Deus tirar essas vozes que domesticaram a sua capacidade de sonhar os sonhos de Deus. Subtrair, esvaziar a alma é dizer o seguinte: isso aconteceu comigo, mas não vai governar o meu futuro. Isso me feriu, mas não vai ocupar o lugar da promessa de Deus na minha vida. Isso marcou a minha história, mas não será o teto da minha fé. Deus não quer apenas te dar um sonho hoje, Ele quer te devolver uma alma capaz de sonhar. Eu acho que esse é o primeiro passo. Uma alma capaz de sonhar. A minha oração é que hoje você diga assim para o Senhor: Senhor, eu ri porque doeu. Não é porque eu não acreditei não, Senhor. Eu ri porque doeu. Eu ri porque eu cansei. Eu ri porque eu esperei demais. Mas hoje eu abro a porta. Faz um detox na minha alma. Faz uma faxina na minha alma. Tira o que ocupou o lugar da tua promessa e devolve espaço dentro de mim, para que eu possa sonhar os seus sonhos impossíveis. No nome de Jesus eu te falo logo hoje, meu irmão, por essa manhã: jogue fora tudo aquilo que te impede de sonhar os sonhos de Deus para você. Mas não basta apenas esvaziar a alma. Depois que Deus tira os entulhos, Ele nos chama a preparar espaço para o futuro, abrir espaço, ir em direção ao novo, voltar a sonhar certo. Não diz a respeito apenas de deixar de carregar o passado, mas começar o agir de Deus, e agir mesmo com o Senhor nessa direção do que Deus nos prometeu. Por isso, em segundo lugar, nós reaprendemos a sonhar quando paramos de fazer apenas pães e começamos a construir berços. Nós reaprendemos a sonhar quando paramos de fazer apenas pães e começamos a construir berços. O que eu quero dizer com isso? Deus nos chama a preparar o espaço para aquilo que ainda não nasceu. Não basta abrir espaço na alma, nós temos que ser agora ação, preparação nesse espaço. É isso que diz no versículo 2: e levantou os seus olhos e olhou, e eis que 3 homens em pé junto a ele estavam, e vendo-os, correu na porta da tenda. Gente, vamos olhar essa cena aqui. Um velhinho de 99 anos, me parece a figura do pai do filho pródigo, esperando a promessa, todo dia apontar no horizonte. Daqui a pouco aparece o próprio Deus vindo no horizonte. Abraão, o velhinho, não quis nem saber, jogou sua bengalinha para o lado, talvez, porque, gente, não dá para correr de bengala. Meu irmão, 99 anos, gente, e foi correndo, falou: chegou. Os planos de Deus tardam, mas não falam. Chegou, sabe? Presta atenção, ele corre, ele começa a agitar a casa, ele fala: Sara, pode botar pão aí para assar. Falou para o servo dele: olha, mata o novilho, que nem o pai do filho pródigo mesmo, né? Mata o novilho e tal, vamos celebrar, vamos festejar, a promessa chegou, sabe? Tem uma postura ativa de Abraão aqui. Deus chegou, vou esperar o que Ele tem para fazer. Ele falou: tem algo que me cabe. Ele não sabe exatamente tudo que Deus vai fazer, mas age como alguém que ainda espera uma visitação. Ele está lá, nessa promessa ativa. A palavra do Senhor diz que a voz dele nunca volta vazia, a promessa nunca falhará. Se Ele prometeu, Ele vai cumprir. E Abraão fala: eu me movo, eu me preparo, eu abro a casa, eu crio o ambiente para o encontro com Deus. O sonho tem essa capacidade de fazer os velhinhos rejuvenescer. É disso que diz lá no texto, inclusive de Atos lá, que os jovens profetizariam e os velhos teriam sonhos. Estou falando com a galera aqui da melhor idade, hein? Está na hora de jogar a bengala para o lado, aleluia. Meu irmão, já aprendi com um grande teólogo, Tia Espírito Chaves: se você é jovem ainda, amanhã velho será.
velho será, velho será. A menos que o coração se esqueça da juventude que nunca morrerá. Aleluia, aleluia. Mas gente, é exatamente isso. Os que esperam no Senhor renovam suas forças. Renovam suas forças. Ele não sabe exatamente, mas o que Abraão faz aqui, eu construí essas duas imagens. Enquanto Sara fazia pão nos seus sonhos possíveis, enquanto Sara sonhava de forma comedida porque já era frustrada, Abraão joga sua maletinha para o lado, pega um machado, vai para a floresta, corta uma lenha e vai construir berços. Chegou a promessa. Eu acho isso tão bonito. Rubem Alves, que é um teólogo que eu gosto muito e um pedagogo, eu amo, ele trabalha essas duas posturas de sonhar, e eu vou ler o texto, que eu acho a coisa mais bonita. Sonhos de Abraão, sonhos impossíveis de Deus. Sonhos de Sara, sonhos domesticados. Ele diz assim: foi no calor mais forte do dia, quando tudo fica quieto, a hora quando do corpo saem os sonhos, de que ainda está acordado, e nenhuma folha dos carvalhos se mexia. Algo estranho. 3 homens surgidos, não se sabe como, daquela imensa solidão apareceram, e ali ficaram, sob a árvore comeram, e ao se despedirem disseram: voltaremos daqui a 1 ano, e quando voltarmos, Sara terá tido um filho. Sara, que ouvia tudo à distância, achou que aquela era uma piada engraçada. Poder-se imaginar uma coisa mais cômica que uma mulher velha, cara enrugada, boca sem dente, seios murchos, com o ventre inchado e seios túrgidos de mulher grávida? Sara era mulher sensata, que sabe que essas coisas não acontecem. Sabia as lições do possível e do impossível, sabia os limites. Ela não pôde conter o riso. E enquanto ria, caminhava para a cozinha. Cozinha, lugar de realidade. Cozinha, lugar onde os desejos eram modestos e possíveis, e também não tinha frustração. Guisados, pães, coalhadas. E teve pena do pobre sonhador Abraão, desses sonhos doidos. Mas Abraão era diferente. Sem haver aprendido a lição do possível e do impossível, ele vivia no mundo dos desejos que ainda não aconteceram. Ele acreditou no sonho, sorriu, tomou um machado, cortou uma árvore e começou a construir um bercinho. Naquela noite, no silêncio da tenda de Abraão, 2 mundos apareceram, tão próximos e tão infinitamente distantes. O primeiro nascia da boa, da sensata Sara, do seu senso do possível, dos seus pães. Os pães eram nada mais que pães, mudos, não falavam. O outro nascia das mãos do sonhador Abraão, mãos possuídas pelo futuro, voando por sobre os limites do possível. Primeiros entalhes naquilo que seria um berço. Era mais que um berço. Era um poema. Era um sacramento. Eram as promessas de Deus a se cumprir. Abraão não sabia, mas seus gestos de sonhar o que Deus sonha eram adoração diante de Deus. Talvez o grande problema, gente, de muitos de nós é que a vida nos domesticou tanto, mas tanto, que hoje a gente só sabe fazer pães, e esqueceu que hoje Deus tem um machado para colocar na tua mão, e tem uma promessa para reanimar no teu coração, e falar: volta para a floresta, vai construir berços, eu tenho algo lindo e novo para você. A gente ora, mas é pequeno. A gente planeja, mas planeja pequeno. A gente ama, mas ama com freio, com medo de ser machucado.
A gente serve, mas não tem muita expectativa não. Muito pelo contrário, sabe? A gente canta o Deus dos impossíveis, mas não abre espaço, não pega o machado, não vai construir um bebê, não vai. A gente prefere a previsibilidade da cozinha. Ah, Abraão, olha para o céu, olha quanta estrela, as minhas promessas não expiraram. Se for para olhar para baixo, só olha para a quantidade de areia. Mais que essa areia que você pode ver, vai ser o sonho que eu tenho para você. Sonho domesticado é quando a promessa de Deus é substituída pelo gerenciamento de sobrevivência. Eu quero sobreviver. É quando a gente diz, Senhor, eu creio, mas não prepara lugar para aquilo que a gente diz, sabe? Tem gente que diz que crê em restauração, mas já desistiu da família por um tempo. Ligou o piloto automático, estou esperando arrumar minha vida para ir embora e conseguir me sobreviver, sabe? É hora, mais uma vez, meu querido e minha querida, de pegar o seu machado, de ir em direção à floresta da promessa de Deus, cortar algumas madeiras e construir um berço para aquilo que Deus ainda vai fazer na tua família. Tem gente dizendo que ama e sempre sonhou com avivamento, mas já não ora esperando o sobrenatural, já não lidera mais esperando o sobrenatural. Talvez você, como líder de célula, já entrou nesse lugar da cozinha, de fazer pão, e está tudo bem, toda semana abre a casa, faz uma célulazinha, toda semana, mas não crê que a tua casa pode ser elemento de transformação de vida. Essa semana aconteceu um negócio tão bonito na nossa igreja, eu pedi até para contar aqui. Caio, líder de célula da nossa igreja, 5 anos liderando célula, um dos primeiros líderes de célula da nossa igreja, 5 anos já, liderando célula, e ele, rotineiramente, como é que se diz? A gente fala, religiosamente, semanalmente abria sua casa, abria sua casa, abria sua casa, mas aquilo se tornou uma rotina. As palavras dele, sua mãe tem um AVC, se muda para a casa dele, de muletas, e não conseguia mais falar, estava um tempo, não participava da célula, no quarto enquanto a célula acontecia na sala, até que a música, o louvor foi invadindo, aí a porta que ficou fechada, ela já abriu na semana seguinte, aí ela foi tomando um caminho em direção à sala, até que estava ela na sala, com a sua muleta, e com a sua voz totalmente embolada por causa do AVC. O médico falou, não sei se volta. Essa semana agora, o Caio me manda uma mensagem, eles gravaram quando começou. Eles estavam cantando aquele louvor. É Ele, por Ele que eu estou gastando a minha vida. De repente, ela dá um grito, a mulher. Todo mundo achou esquisito. Achou esquisito. Caio falou, todo mundo achou esquisito, mas engraçado. Caio falou, daqui a pouco ela começa a falar, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Ela falou assim, daí ela começou a falar assim, olha, eu estou curada, eu estou curada. E o Caio não acreditou. Imagina um bereano, Caio, nada deslumbrado. Ele falou, Everton, até hoje eu estou testando a minha mãe falando para ver se é mentira. Ela falava assim, glória a Deus. Ela falou assim, uma bola desceu aqui, Deus me curou, Deus me curou, Deus me curou, que Deus seja louvado. Sabe quais foram as palavras dele? Foram 5 anos liderando célula, e eu sempre falei de um Deus de um milagre, mas hoje um milagre aconteceu na minha casa e na minha família. Sobre a célula, pode estragar meu sofá, podem quebrar os pratos da minha casa, isso que eu vivi não tem preço. Vale a pena perseverar, vale a pena sonhar os sonhos impossíveis de Deus. Nós começamos a nos contentar com pães, isso que me dá raiva, cara, porque a nossa tendência é instabilidade, sabe? A nossa tendência é instabilidade. No nome de Jesus, meu irmão, eu estou aqui para te provocar hoje. Pega o teu machado novamente, pega o teu machado novamente, pega o teu machado novamente, vai para a floresta onde Deus te deu promessa e começa a tirar de lá madeira. Construa berços para uma geração que ainda vai conhecer o Senhor através de você. Tem gente dizendo que crê em recomeço, mas vive como se o último tombo escrevesse o último capítulo da sua vida. Não é.
não é a última palavra, não é do último tombo. A dor não tem autoridade para decretar o tamanho do seu futuro. Hoje, no nome de Jesus, pegue o seu machado, volte à floresta, corte madeira e construa um berço. Volte a sonhar os sonhos impossíveis de Deus. Prepare um lugar, prepare um lugar, prepare um lugar para que Ele possa fazer. A pergunta é: que berço Deus está mandando você construir? Que cozinha que Deus está mandando você sair hoje? Que pães que você está fazendo hoje que Deus fala: chega, chega, deixa o avental de lado. A pergunta é: que atitude de fé você precisa tomar? A pergunta é: que projeto você precisa desengavetar da tua gaveta? A pergunta é: que conversa você precisa reabrir, porque está entupindo a tua alma? A pergunta é: que oração você precisa voltar a fazer? Quem vive apenas de sonhos impossíveis, de possíveis faz pães. Mas hoje Deus renova você a essência de quem Ele é. Sabe quem Deus é? O texto já nos fala nos últimos versículos: eu sou o Deus do impossível. Pegue o machado, volte à floresta, corte madeira e construa berço. Volte a sonhar os meus sonhos impossíveis. Prepare um lugar para aquilo que ainda está para nascer em você. E eu termino assim. Em terceiro lugar, entenda o tamanho do seu Deus e volte a sonhar os sonhos impossíveis que Ele tem para você. Deus escuta o riso da Sara e responde: pode alguma coisa impossível para mim? A Bíblia está inteira, recheada de histórias que ecoam essa pergunta de Deus. Deus pega um velho chamado Abraão e faz nascer uma grande nação. Existe alguma coisa impossível para Deus? Ele pega um mar que está totalmente fechado e ali abre um caminho para que o povo de Israel passe. Existe alguma coisa impossível para Deus? Ele faz cair pão do céu no deserto porque eles não tinham o que comer. Existe alguma coisa impossível para Deus? Ele pega ossos secos, sem vida, e transforma num exército para a honra e glória do seu nome. Existe alguma coisa impossível para Deus? Ele pega uma cruz, instrumento de morte, e transforma na porta de salvação. Ele pega um túmulo lacrado e faz dele o endereço da ressurreição da humanidade. Existe alguma coisa impossível para Deus? Nada é impossível para Deus. Uma família fria volta a ter mesa, abraço. Nada é impossível para Deus. Um filho que está distante visitar e voltar para casa. Nada é impossível para Deus. Um casamento constado voltar a respirar. Nada é impossível para Deus. Um ministério apagado voltar a queimar no coração. Nada é impossível para Deus. Uma alma cansada voltar a sonhar. Nada é impossível para Deus. Hoje é dia de abrir espaço na alma. Tire o que te ocupa. Tire aquilo que tem tirado o lugar da promessa de Deus na sua vida. Desentope, dá descarga. Tire o medo, a frustração, a falta de prudência, a falsa de prudência, o excesso da realidade. Tire isso do coração. Tire o sonho domesticado. Hoje é dia de tomar uma atitude de fé. Eu vou pegar o meu machado, eu vou para a floresta e eu vou construir berços para preparar o impossível de Deus na minha vida. Feche seus olhos nesse momento. Eu queria terminar com uma oração. Eu quero que essa seja a sua oração. Não abra os seus olhos. É o seu momento de vasculhar a alma. Que tipo de sonho eu tenho? O Senhor quer te mandar para o lugar onde Ele tem para você os sonhos de um Deus impossível. Você diz que está sozinho, mas Deus diz: eu estou contigo. Você diz que não tem jeito não, mas Deus diz que tudo é possível. Você diz: eu não posso. Você diz: eu não aguento. Diz: meus sonhos estão perdidos. O que passou
não volta mais, mas Deus está dizendo: eu ainda realizo o sonho. Volte a sonhar, volte a sonhar, volte a sonhar. Deus ainda realiza sonhos. Você diz eu não posso, você diz eu não aguento, diz meus sonhos estão perdidos, o que passou não volta mais, mas Deus está dizendo: eu ainda realizo o sonho. Volte a sonhar, volte a sonhar. Se por um tempo a dor te fez parar, volte a sonhar. Deus ainda realiza sonhos. Se deu tudo errado pra você, se está no leito do hospital ou no chão de uma prisão, há tempo de chorar, há tempo de sorrir. Deus é o Senhor do tempo, Ele ainda realiza sonhos. Bom, você pode ficar de pé no seu lugar? Vamos ficar de pé. Volte É o Senhor falando para você hoje, essa manhã. Sonhe os sonhos de Deus. Volte a sonhar. Se por um tempo essa dor te fez parar, Volte a sonhar. Deus ainda realiza sonhos. Vamos falar isso de novo? É como se o Senhor estivesse falando para você. Pegue seu machado, diga: volte a sonhar. Volte a sonhar. Se por um tempo essa dor te fez parar, volte a sonhar. Deus ainda realiza sonhos. Sabe, gente, se nós temos sonhos, Deus tem um sonho. E o sonho de Deus é um só: que Ele possa ser o centro para te fazer sonhar de verdade. Ele quer fazer morada em você. Presta atenção aqui, você pode continuar de olho fechado. Se você quer hoje começar uma vida nova com Jesus, falando: Senhor, não faz sentido sonhar sozinho, eu quero que o Senhor seja o centro. Começa com o melhor sonho. É o seu caso? Você quer começar uma vida nova com Cristo hoje? Então feche seus olhos nesse momento. Repita essa oração comigo no seu coração. Não precisa botar para fora não. Fala no seu coração: Senhor Jesus, sou falho. Senhor Jesus, não dou conta da minha vida não. Eu hoje entrego minha vida a Ti. Me cura, me transforma. Sou Teu. E assim eu oro, no nome de Jesus. Amém. Você continua de fechado, de cabeça baixa. Você orou comigo? Então levanta a sua mão onde você estiver, se você orou comigo. Deus abençoe, Deus abençoe. Mais alguém aqui? Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe você. Mais alguém aqui? Deus abençoe. Lá debaixo da galeria, alguém levanta a sua mão debaixo da galeria. Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe você. Deus te abençoe, estou vendo você. Lá em cima da galeria, eu ainda não olhei para lá. Alguém orou comigo? Levanta. Deus te abençoe, eu estou vendo você. Mais alguém aqui orou comigo lá na galeria? Que Deus seja louvado. Que Deus seja... Gente, tem alguém aqui hoje afastado dos caminhos do Senhor, que está voltando para Jesus hoje? Levante sua mão, se esse é o seu caso. Deus abençoe você. Mais alguém? Deus abençoe, minha querida, eu estou vendo você. Mais alguém aqui hoje voltando para Jesus? Debaixo da galeria lá, tem alguém? Lá em cima?
Deus abençoe, eu estou vendo você, obrigado. Deus te abençoe, Deus abençoe. Todos que levantaram as suas mãos, levantem lá no alto agora. Levanta lá no alto, isso. Eu quero terminar orando com você. Mas deixa eu falar um negócio. Antes da gente fechar o olho agora, vê se tem alguém com mão levantada do teu lado aí. Líder de célula, me ajuda nesse momento. Nós vamos abraçar esse pessoal agora aí, só abraçar. A gente só quer isso. Que a gente vai terminar orando com essa galera. Isso. Temos uma mão levantada. Não abaixa sua mão antes de alguém chegar até você. Não abaixa. Pronto. Agora já estão todos. Agora vamos nós estender a mão para esse povo. Vamos orar por eles. Senhor Jesus, disseram sim para o Senhor. Hoje fazem um compromisso contigo. Senhor Jesus, sabe o que eu te peço? Dê raiz para esse povo. Eu te peço, Senhor, no nome de Jesus, Senhor, que tudo aquilo que tem bloqueado, que eles ganhem intimidade contigo, que seja extirpado, que seja quebrado, que seja jogado fora. Ó Deus, ajuda a nossa igreja a dar conhecimento maior para esse povo de Ti, através de quem nós somos para eles. Senhor, cuida deles, que eles saiam daqui com uma certeza de que o Senhor os ama e de que hoje o Senhor faz morada neles. Senhor Jesus, eu também te peço pela nossa igreja hoje. Ajuda-nos, Senhor, e dê capacidade para a gente sonhar novamente, sonhar como o Senhor quer que a gente sonhe. Senhor, eu venho te pedir, Senhor, no nome de Jesus, que assim como Ezequiel profetizou o vale de ossos secos, hoje nós profetizamos diante do teu povo, ossos secos, que haja vida novamente. Faça brotar sobre nós, Senhor, espírito. Faça brotar sobre nós, Senhor, nervos, carne. Devolva-nos vida, Senhor. Sopra sobre nós a sua vida, Senhor. Nós queremos sonhar com o que o Senhor sonha. Nós queremos se alegrar com o que o Senhor se alegra. Nós queremos e nós somos teus. Nós te pedimos, Senhor, todo espírito de morte, de vida menor, que seja quebrado pelo poder do teu evangelho. E que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Que o Senhor possa resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. E que o Senhor sobre nós levante o seu rosto e nos dê a paz. E assim oramos, no nome de Jesus. Amém. Você pode aplaudir o Senhor? Excelente semana, gente. Que Deus abençoe vocês.